Bom, vamos lá. Professora Maria Paula Bertrand vai estar aqui com a gente agora para dialogar sobre o tema do consignado. Ela que é professora de Direito Econômico da USP em Ribeirão Preto, não, né, a faculdade de Direito mais conhecida da USP, da Universidade de São Paulo, é a do Largo São Francisco, na capital. Mas tem também um polo, uma faculdade de Direito super renomada da USP em Ribeirão Preto, lá que a Maria Paula é professora e ela tem tematizado, se tornou uma especialista nessa questão do consignado. Vamos lembrar, né? Que o consignado é um tema permanente neste canal, desde que era canal Jones Manuel e depois se tornou Portal Farol Brasil. Nós tratamos do tema do consignado com uma prioridade, consideramos o consignado uma carga, uma canga, né, um fuzil apontado para o peito dos trabalhadores e trabalhadoras, em que pese toda propaganda governamental, que achava o consignado um grande bem para o povo. Bom, vocês se lembram também aqui foi tema, eu não estava aqui ainda, mas o Jones, quando era canal Jones Manuel, do tal do Desenrola, que desde o começo foi evidenciado, foi divulgado, foi combatido como uma fraude, né? Tá aí, né? A inadimplência hoje é maior do que antes do Desenrola. Você tem hoje 30% aproximadamente da renda familiar média do brasileiro comprometida com pagamento de juros. Você tem 70% de inadimplência entre quem toma empréstimo nos bancos. Esse é o cenário. Mas nós vamos falar hoje especificamente do tema do consignado. Alegria grande na sua presença, professora Maria Paula. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Uma honra poder falar a você e seus ouvintes. Obrigado. Para nós que é. Vou te fazer um pedido com, assim, tranquilidade, numa boa. Será que você consegue virar o seu celular assim para ficar inteira na tela? Ah, perfeito, maravilha. Dá para botar um apoio aí para ele? Ótimo, bem melhor. Que Legal. bom. Que bom. Bom, a Maria Paula bom, professora, né? Professora. Preparou uma apresentação para mostrar aqui, para inclusive nos possibilitar maior consistência de análise e até de interpretação e levar adiante aí nosso olhar para esse tema. Você quer começar direto com a apresentação? Ou você podia talvez falar um pouquinho do que é o consignado, né? Ou sobre o caráter do consignado, e a gente entra na sequência, na apresentação, pode ser? Claro, perfeitamente. Por favor. Ansiosa por isso. Legal. Inclusive, ansiosa, Mauro, para reparar em um detalhe da sua fala e que talvez seja a fala dos ouvintes também. Não existe o consignado. Existem os consignados. Uhum. E essa diferença é determinante para a gente entender o enorme problema em que a estrutura de crédito brasileira se desenvolveu em termos de prejuízo à população. Se você puder, neste momento, dividir o primeiro slide por um instante, isso vai se tornar mais concreto. Então, eu trouxe aqui para vocês a primeira foto da família dos consignados. São 3 irmãos. O primeiro consignado, que é aquele ao qual normalmente nós nos referimos no singular, o consignado, é o mais antigo dos irmãos. E é um irmão angelical. É um irmão que faz muito bem à população e à sociedade. Ele tem juros regulados, relativamente baixos. Ele autoriza um desconto automático no salário de benefício no âmbito da União, e ele não tem surpresas em termos de amortização. Cá entre nós, eu sei que esse irmão angelical acaba sendo uma arapuca para quem, em determinado momento, é dono de 100% de seu salário de benefício, como pensionista ou aposentado do INSS, ou mesmo do LOAS, mas
ao longo do tempo, passa a ser, na verdade, apto a viver com uma fração do que deveria. Esse produto pode ser contratado em até 35% do salário de benefício no âmbito da União. E agora um destaque importante, tá? São 3 consignados no âmbito do INSS. E daqui a pouco eu vou dizer, num momento em que a gente sair do INSS, dos malefícios de outros irmãos. Os outros 2 irmãos do consignado são os dramáticos e diabólicos produtos: cartão de crédito consignado e cartão de crédito de benefícios. Se você quiser, nesse momento, interromper a imagem para o telespectador reparar mais Enfim, perfeito. Quem são esses outros 2 irmãos diabólicos? O cartão de crédito consignado é um produto financeiro, em teoria, criado no ano de 2015. Por que em teoria? Porque eu tenho uma coleção de processos judiciais que mostram a comercialização desse produto, no mínimo desde 2008. Uau. Então, na leitura que eu faço, a lei veio legitimar uma prática que já era estabelecida a partir de instruções normativas do INSS. 2008? Eu tenho faturas de cartão de crédito consignado de 2008. Nossa, governo Lula 2, né? Se não estou enganado. É. Isso. Ok. E aí, o que acontece com esse produto na forma como regulamentado, incertamente desde 2015 ou de antes disso? O salário de benefício pode autorizar um endividamento até 1,6 vezes maior. Então, se a pessoa ganha 1.000, através do cartão de crédito consignado, ela pode se endividar até 1.600. Desse valor, 70% podem ser sacados em espécie. De 1.600, algo como 1.150. Pois bem, a aposentada, no mês 1, vai até uma instituição financeira que aceite trabalhar com esse produto, porque os melhores bancos não aceitam, e diz que quer fazer um empréstimo consignado. E aqui eu falo de novo no singular, porque essa pessoa imagina se tratar do irmão mais velho angelical. Uhum. E no mês 1, ela vai para casa com R$ 1.150 em espécie, no bolso, sem receber um plástico de cartão, sem necessitar fazer qualquer compra a crédito. Pois bem, no mês 2, é gerada uma cobrança da integralidade do valor emprestado, 1.150. Uau. Com a diferença de que o salário de benefício só vai pagar 5%, que é o que é considerado, entre aspas, o mínimo da fatura, que são R$ 50. E sobre a diferença, Mauro, de R$ 1.100, incidirão juros de cartão de crédito. Caceta. Tá bom para você? Então, eu gostaria de pedir, por gentileza, que a gente voltasse à apresentação para eu mostrar uma tabela que é extraída de uma decisão judicial proferida no Tribunal de Justiça do Paraná. Uma desembargadora que eu não conheço, eu encontrei esse trabalho, essa decisão judicial através dos meus estudos, mas essa desembargadora, de maneira extremamente lúcida, pediu que a sua equipe de contabilidade do tribunal fizesse uma simulação entre um empréstimo consignado amortizado pela lógica price, que é típica dos empréstimos, e pela dinâmica do banco que estava sendo processado nessa ação e que tinha a ação instruída com a descrição das cobranças mês a mês. Então, o problema ainda não tinha se solucionado, o pensionista foi até o judiciário buscar uma solução e a resposta do juiz, através de um acórdão, incluía esse estudo que agora eu apresento para vocês. Então, vamos juntos, por favor, na primeira linha, que é o valor do saque. Uhum. Embaixo da coluna verde,
R$ 1.077,99. A simulação embaixo da coluna azulada, o mesmo valor, R$ 1.077,99. Ou seja, aquela senhora, tanto num caso quanto no outro, sai do banco com esse valor. Sai do banco com esse valor. Ok. Só que pela amortização normal, ela pagaria algo como uma parcela de R$ 44,00, é a segunda linha da coluna da direita, e um número de parcelas de aproximadamente R$ 52,43, quitando a sua dívida em cerca de 4 anos, num valor total pago de cerca de R$ 2.300, que é mais ou menos o dobro do valor original. Essa é a amortização normal. Essa é a amortização do cartão de crédito consignado, irmão mais velho. Do cartão, desculpe, não do cartão de crédito consignado, do crédito consignado, irmão mais velho, do crédito consignado angelical. O que a gente tem nesses produtos diabólicos chamados cartão de crédito consignado e cartão de crédito de benefício? Peço que, por favor, acompanhem a leitura agora na coluna da esquerda. O mesmo valor de saque, R$ 1.077,99. Amortização média de R$ 3,40 e número de parcelas, 317, com pagamento em cerca de 27 anos. E valor total pago de R$ 13.950,46, ou seja, 13 vezes o valor original da dívida. E aí... 27 anos pagando? 27 anos pagando. Nossa. E aí, Mauro, reside uma diferença fundamental. Empréstimo consignado não é tudo igual. Empréstimo consignado clássico é aquele que as pessoas fizeram num determinado momento de vida e até têm a expectativa de poderem pagar. Mas, ao argumento de que eles estão oferecendo mais desse produto, eles empurram na população os piores bancos. Esses outros 2 produtos financeiros que têm uma regulamentação absurda, totalmente injusta, desproporcional, que se chamam cartão de crédito consignado e cartão de crédito de benefício. Se você quiser tirar o slide, a gente pode continuar sem ele a partir de agora. Não, mas vou te falar. Antes de tirar... Gente, eu tô chocado. Você toma 1.077, vai ficar escravizado 27 anos para no final ter pago 13.950. É inacreditável. E aí, o que é mais inacreditável? É a forma como esse produto é vendido. Ele é vendido como se ele fosse o consignado comum. E os aposentados só percebem que algo está errado depois que se passam 30 anos e a dívida ainda não está quitada. Por quê? Algumas instituições financeiras se tornaram especialistas em ludibriarem os consumidores, especialmente o consumidor brasileiro, que é, talvez por essência bom, por essência crédulo, pela nossa origem histórica, pouco orientado a fazer perguntas, pela nossa origem social, constrangido em fazer perguntas. E aí, todo mundo só conhece o primeiro e vai embora com ele. Pois bem, esse cartão de crédito consignado, criado em 2015 ou antes, é incerto, é um produto financeiro que aumentou em mais 5% a margem de endividamento dos aposentados e pensionistas do INSS. Então, se o consignado tradicional autoriza um comprometimento do salário de benefício em 35%, esse novo produto aumentou para 40%. Mas não nos esqueçamos, por favor, que ainda tem o terceiro irmãozinho da família. O outro irmãozinho diabólico, que é chamado cartão de crédito de benefício.
ele é igualzinho o irmão do meio, o cartão de crédito consignado. Autoriza o comprometimento de 1,6 vezes o salário de benefício, autoriza saques em espécie de 70% desse valor, e tem 2 detalhes que são, no mínimo, populistas e, no máximo, cínicos, que são a concessão, entre aspas, de benefícios. Que benefícios seriam esses? Concessão de um auxílio funeral no valor de R$ 2.000 e descontos em redes de farmácia. Sendo muito pouco claro se esses descontos em redes de farmácia recebem algum tipo de auditoria, algum tipo de fiscalização, se de fato existem, se de fato são informados. Agora, eu quero contar para você da estrutura institucional que autorizou a criação desses 2 produtos, no meu ponto de vista como professora. Tá? Ok. O órgão responsável por regulamentar os empréstimos no Brasil sempre foi o Banco Central. Uhum. E, por lidar com temas tão importantes, o Banco Central teve um conjunto de proteções institucionais. Concursos públicos muito difíceis, que selecionam servidores muito capacitados, estrutura normativa que protege contra ingerências políticas os líderes do Banco Central, autonomia, mandato. E o Banco Central, por suas contingências, deu as costas para todos os empréstimos consignados, permitindo que o INSS e o Ministério da Previdência regulamentassem um produto financeiro que, em teoria, até descobrirmos o caso do Banco Master, não representaria risco sistêmico à economia. Uhum. Então, reparem, da mesma maneira que nos Estados Unidos, até antes da crise de 2008, o crédito seguro eram as hipotecas sobre imóveis, chão e tijolo, o crédito seguro no Brasil, Mauro, nas últimas décadas, é o consignado. Então, entre aspas, já que o consignado não vai dar problema, já que o Banco Central está sobrecarregado com muitas frentes, o INSS pode organizar, gerir e regulamentar este produto através de suas instruções normativas. Porque uma coisa são as leis, passadas por um processo deliberativo grande, ao passo que as instruções normativas, feitas em colegiados pequenos, com políticos que são uma longa manos sempre do governo local. Repare, eu sei quem foram os últimos presidentes do Banco Central no Brasil. Eu não sei quem foram os presidentes do INSS ou os ministros da Previdência Social. E aí, é dentro desta lógica institucional que eu acredito, infelizmente capturada, que a gente encontra um escândalo político de abril do ano passado. Quem se lembra do escândalo das associações? Em que o INSS permitiu que valores significativos dos aposentados e pensionistas brasileiros fossem descontados automaticamente de folha a partir de solicitações que nunca existiram. Nós que lidamos com o público, questões grandes de defesa do consumidor, estávamos cansados de ouvir a população bater às portas dos PROCONs dizendo: o que é isso, que desconto é esse, o que eu faço? E em algum momento se inverteu o ônus da boa-fé em relação ao brasileiro pensionista e em relação à associação abusadora e criminosa. E aí era o pensionista que tinha que mover o mundo para tentar se organizar, para fazer alguma coisa e tirar o desconto que ele nunca autorizou. É essa mesma instituição que criou esses 2 produtos financeiros diabólicos, o cartão de crédito consignado e o cartão de crédito de benefício. Quer voltar ao slide? Claro. Qual deles? O próximo? O próximo. O que a gente fez na Universidade de São Paulo, através de um conjunto de pesquisas que envolvem estatística, análise de grandes volumes de decisões judiciais e
busca de padrões dentro de decisões. Essa técnica se chama jurimetria, e ela é uma analogia à econometria e à busca da mensuração, da explicação de fenômenos através de grandes volumes de decisões judiciais. Então, nós criamos um índice de litigância que, por acaso, coincide com alguns dos bancos que são especialistas em consignado no Brasil. Essa primeira página que a gente está vendo é de uma instituição pública chamada Conselho Nacional de Justiça. Isso. Ela organiza todo o poder judiciário. E ela tem, com dados que são alimentados pelos tribunais de justiça estaduais, então, em algum momento, a decisão que eu peguei lá do Paraná foi parar aí nas grandes estatísticas. Tá. Um conjunto de dados sobre o índice de litigância dos bancos. É possível fazer uma segmentação por tipo de autores e réus. Autor da demanda é aquele que vai entrar na justiça para buscar um direito, e o réu é aquele contra o qual a ação é movida. Pois bem, nós temos na coluna da esquerda os bancos que são réus. Em primeiro lugar, Bradesco, em segundo lugar, Caixa Econômica Federal, em terceiro lugar, Banco do Brasil, em quarto, PAN, em quinto, BMG, em sexto, Santander. Tá. E aí, eu te peço o próximo slide, por favor. Claro. Essa liderança é reproduzida à esquerda. Banco Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander, BMG, Agibank. E o que os nossos pesquisadores fizeram foi dividir o número de litígios pelo número de clientes. De forma que... Quer dizer, Maria Paula, desculpa. Oi. Então, ó, gente, a coluna da esquerda é o ranking seco do CNJ de quais são os bancos que têm maiores litigâncias, maiores ações judiciais relativamente ao tema do consignado. É a lista da esquerda. A lista da direita é o trabalho que vocês fizeram, né? Isso. Uma ressalva, não é restrito ao consignado, são todos os temas. Tá bom. E aí, quando a gente divide pelo número de clientes, e esses também são dados públicos, mas que nunca tinham conversado entre si, o ranking muda totalmente. Daicoval, que era 10º, se transforma em 1º. Caceta. Agibank, que era 6º, se transforma em 2º. BMG, que era 5º, se transforma em 3º. E aí, a gente pode caminhar um pouco mais na coluna da direita até encontrarmos Master. Tá? O Master vai aparecer em 10º lugar. 10º lugar. 10º lugar. 11º Banco do Brasil. Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa, Mauro. Enquanto o Banco do Brasil lida com financiamento agrícola, com contrato imobiliário, com financiamento de automóvel, ao fim e ao cabo, nós passamos a entender que o Master lidava quase que unicamente com consignado. E de onde vinha, segundo a imprensa, a grande pseudo-exuberância do Banco Master? De um produto chamado Credit Sexta. Podemos ir para o próximo slide? Vamos. O seguinte, por favor. Sim. Ainda o próximo. O que é o Credit Sexta? Próximo, por favor. O Credit Sexta são os piores irmãos diabólicos da família do consignado dentro dos entes subfederados. Os entes subfederados são estados e municípios. Então, enquanto eu originalmente apresentei os 3 irmãos da família do consignado na União e no INSS, quando eu saio dessa esfera federal
e vou, por exemplo, para a esfera específica da Bahia, onde o crédito cesta começou, os piores produtos se disseminam. De modo que o que antes eu falava ser um comprometimento de no máximo 1,6 vezes o salário de benefício, com possibilidade de saque de até 70%, se altera dramaticamente. E aí os servidores públicos, não só da Bahia, mas para todos os estados e municípios para os quais o crédito cesta se alastrou, são aptos a receberem qualquer tipo de ingerência, comprometendo de maneira ainda mais grave as simulações que nós só conhecemos para o cartão de crédito consignado e fazendo com o povo o que o dono do banquinho quiser. Caceta. Nesse ponto, vale a pena fazer um alerta muito importante. Não são todos os bancos que aceitaram oferecer esse maligno produto, cartão de crédito consignado, e o seu irmãozinho, cartão de crédito de benefício. Ok. E os bancos que aceitaram e que, na verdade, construíram o seu modelo de negócio sobre esses produtos, são os bancos que vão aparecer na liderança do índice de litigância. Uhum. Podemos voltar um pouquinho Claro. num slide que tem barras horizontais? Isso. Então, eu mostrei para vocês que o índice do CNJ muda muito quando a gente divide o número de litígios pelo número de clientes, fornecendo uma visão muito mais específica, né? Na liderança, eu tenho o Daicoval. Daicoval é um banco que lida com muitos produtos. Você tem contratos de câmbio, financiamento, são uma situação em que eu sei explicar menos. Na vice-liderança, de baixo para cima, eu tenho Agibank e BMG. Segundo os dados que temos, Agibank e BMG são especializados em empréstimo consignado. E aí, em quão maiores eles são litigantes se comparados, por exemplo, a Itaú e Santander? Uhum. Aqui, os números dizem, Agibank, por exemplo, tem 3.231,2 litígios a cada 100 mil clientes. Isso é cerca de 10 vezes mais que Itaú, que tem 336,7 litígios a cada 100 mil clientes. E é 30 vezes mais do que a primeira linha, por exemplo, no Pagamentos, que é a Nubank, que tem 79,2 litígios a cada 100 mil clientes. Nossa. Mauro, Eu estou chocado. existe uma ampla discussão jurídica de um argumento chamado, eu acredito que de maneira indevida, litigância predatória. Uhum. O argumento da litigância predatória é de que haveria um grupo de consumidores oportunistas no Brasil que se associariam a advogados oportunistas, fazendo com que a população se tornasse super litigante por aspectos que abalam a confiabilidade dos contratos no Brasil. Uhum. É a tese do Haddad, por exemplo, em relação ao BPC, de que teria uma litigância predatória de gente, desses malditos miseráveis querendo arrancar dinheiro de BPC, né? Oportunistas, miseráveis oportunistas. Né? Miseráveis E aí, oportunistas. eu lhes pergunto, Nubank e Itaú, sistematicamente, de maneira até pública, reclamam de litigância predatória. Uhum. Pode ser que eles a sofram. Mas eu os pergunto, podemos voltar para aquela imagem? Claro. Será que a Agibank e BMG também são vítimas de litigância predatória? Ou será que, considerando o fato de que eles são especializados num produto financeiro altamente controverso, chamado cartão de crédito consignado e cartão de crédito de benefícios, esses volumes de índice de litigância
quem sabe em verdade reflitam, um modelo de negócios que sistematicamente pressiona os contratantes a entrarem com ações contra essas instituições no judiciário. Uhum, Qual uhum. é a explicação? É litigância predatória ou é um modelo de negócios que obriga o consumidor a buscar o seu direito com o caminho que ele tem, com o recurso que ele pode? Uhum. Nós temos outros dados. Se você quiser me chamar para mais uma conversa, eu venho com alegria. Em que nós Ah, temos calma. proxies, porque eu não sei qual é o O conteúdo que é de um cada uma proxy? dessas ações. É um elemento que dá uma resposta semelhante, ainda que não seja a exata. E Tá. nós a temos através de consumidor.gov e dados do consumidor.gov. Consumidor.gov é uma instituição administrativa para tentativa da resolução dos conflitos de consumo. E lá, ao invés do texto livre de uma petição inicial proposta no judiciário, o consumidor tem que apertar um botão, tem que clicar um botão para dizer pelo que está reclamando. Eu não trouxe os dados comigo, mas o Mas motivo trará. Hã? líder, Mas já o, aviso, trará. com todo Trará. prazer, o Trará. motivo líder das reclamações é produto ou serviço não contratado, não reconhecido, não requerido, que é a dinâmica do cartão de crédito consignado vendido como cartão de crédito, como empréstimo consignado tradicional, mais a dinâmica do cartão de crédito consignado que nunca foi solicitado e que os bancos imputam à conta dos aposentados e pensionistas, tanto do INSS quanto do Serviço Público da Bahia, Serviço Público do Mato Grosso do Sul, município do Rio de Janeiro, sem consulta. E aí, onde aparece um dos escândalos do Master? Aparece na expectativa de que eles tomaram uma postura exuberante demais. E, além de lidarem com o produto crédito cesta, além, possivelmente, de lidarem com a disseminada prática de oferecer cartão de crédito consignado quando o tomador só queria um consignado tradicional, além da reputada prática de imputarem o cartão de crédito consignado, que nunca foi solicitado e que simplesmente começa a sangrar o salário mês a mês, em valores pequenos, às vezes 5%, mas para sempre, por 27 anos, por 30 anos, eles deram um passo no qual eles talvez sejam únicos. Eles pegaram números de registros de servidores públicos aposentados e pensionistas e colocaram nos seus fundos de investimento, sem que esses contratos nunca tivessem existido de verdade. E agora, se você me autoriza, eu gostaria de pedir que a gente voltasse para uma tabelinha, Tá. que é a única sobre a qual a gente ainda não falou. E logo, Ok. logo, eu também queria te pedir a oportunidade de falar sobre um outro aspecto da postura do Master e que estava disponível a outros bancos. Quero. Bom, Maria Paula, nunca ouvi uma apresentação como essa. Estou muito chocado. Vou dizer, estou quase chorando aqui de tanta raiva que eu estou. Porque, Maria Paula, são milhões e milhões de pessoas escravizadas por esse esquema. São as Milhões. pessoas mais frágeis, são as que mais deveriam ser protegidas e que foram vilipendiadas. E aí, quando eu vejo aquela sua estatística da litigância, eu fico pensando, bom, quantos por cento das pessoas golpeadas por esse esquema do crédito cesta e desses cartões de crédito consignado vão para a justiça? Você tem Uma fração. milhões e milhões de pessoas que, imensa maioria, que não vai, e vai ficar pagando 27 anos, vai ficar pagando 30 anos. Maria Paula, que é isso? Mauro, deixa eu te contar ainda mais. Enquanto os investidores do CDB do Master
já tiveram os seus investimentos repostos pelo Fundo Garantidor de Crédito, o trabalhador baiano, cujo contrato com o Crédito Sexta fazia parte da dinâmica de remuneração desse fundo, nem sabe que foi enganado. Nem sabe que foi enganado. Podemos conversar agora sobre a dinâmica dentro do sistema de mercado de valores imobiliários desses empréstimos? Enfim, esse quadro, né? Eu queria chamar a atenção para vocês. É esse que eu queria. Tá. E aí são os nossos estudos comparando bem a posição de autor e réu. Autor é o ente que tem uma situação contra a qual se insurge e por isso move uma ação no Poder Judiciário, e réu é aquele contra a ação é proposta. Reparem que coisa interessante, o Banco Daicoval tem uma distribuição de 28% como autor e cerca de 72% como réu. Então, eu estou falando da primeira linha Banco Daicoval, na verdade a segunda, a terceira coluna como autor, a quinta coluna como réu. E aí, Daicoval é muito autor e muito réu. Agora, Agibank, última coluna, é réu em 99,8% das ações. BMG é réu em 99% das ações. Vamos descer bastante agora e vamos para Banco Master. É réu, era réu, são dados de 2024, em 99,6% das ações. De modo que, só para reforçar aqueles outros números, não basta serem 10 vezes mais litigantes do que Santander. São 10 vezes mais litigantes do que Santander na posição de réus. Ou seja, o povo contra alguma prática que essas instituições financeiras estavam fazendo. Ou não, ou eu posso estar profundamente equivocada e eles, na verdade, são apenas vítimas de litigância predatória. Se você quiser, pode fechar essa imagem. E eu gostaria de inaugurar um novo tema na nossa conversa. Antes de você inaugurar um novo tema, eu vou ler alguns comentários aqui que eu acho que são muito relevantes, importantes. Todo mundo, que nem eu, todo mundo muito chocado, muito Ninguém indignado. Conhece a dinâmica dos produtos, né? Isso faz toda a diferença. Maria Paula, não é o consignado, são os consignados. Pelo amor de Deus, gente, como é que... Olha, como é que esse governo permite isso? Patrocínio... Não dá, não dá. O nome disso é rapina. O Vinícius diz, aula maravilhosa, professor, obrigado. O Alcindo diz, vou abrir uma financeira. É isso aí. Mas não tem comparação, viu, Alcindo? Abrir uma financeira ou abrir uma biqueira para traficar cocaína, esquece. Não, vai abrir financeira que você vai ganhar muito mais. É chocante, chocante. O Rocandel, parabéns, Mauro e Manhã Brasil pela entrevista. Estou chocada com as estatísticas da professora Bertrand. Nunca vi nada igual. Avante, camaradas, tudo pode ficar pior. A Luciana diz assim, Luciana Comuna, e tem algo importante aí, essas financeiras não têm bancários em seus quadros, são agentes de crédito que trabalham em garagens e bibocas pejotizadas. É isso aí mesmo, né? Posso acrescentar algo? Por favor. A partir da fala da Luciana, claro. Trabalham em garagens e bibocas. Isso é mais próximo do povo. A população brasileira tem medo de entrar no prédio de granito com vidro espelhado. E abaixa as guardas para quem é seu vizinho, seu colega de escola, seu amigo de igreja. E as formas clássicas de perfusão desses piores produtos financeiros envolvem elementos de confiança personalistas. E em algum momento o brasileiro passou a tomar crédito como compra cosmético, recebendo o ofertante na sala de visitas da sua casa. Existe uma expressão genial chamada troca com troco, feita por uma brilhante Deu uma cortadinha. Qual que é a expressão? Troca com troco.
Troca com troco. E aí, o que acontece nessa troca com troco? A pessoa está endividada, a pessoa já vive com 60% do que poderia viver, mas tem, entre aspas, um grande amigo ou grande amiga que são seus consultores de crédito. E aí esse consultor de crédito telefona para seu grande amigo ou amiga e diz: Dona Maria, vem aqui, tem R$ 80 para a senhora, vem pegar. O que é isso? É a oportunidade de um novo processo de endividamento porque houve alguma liberação de margem através do pagamento do consignado. Mas o espírito é fazer com que a pessoa esteja permanentemente endividada em toda a sua capacidade de consignado. E sorte dos beneficiários do INSS, porque os que dependiam dos órgãos de pagamento da Bahia, dos entes subfederados, etc., tinham constrições ainda maiores. E isso sim passa pela personificação da oferta do crédito e pela construção de uma confiança que é um mecanismo de aumento da vulnerabilidade Sim. dos tomadores que são vítimas de um processo silencioso e cínico. Uhum. Você vai mudar do assunto para sair do consignado ou do crédito sexta ou não? Não. Não, tá. Para explicar a outra dinâmica financeira deles. Perfeito. Ainda tenho tempo, Mauro? Temos mais 20 minutos, numa boa. Então é o que eu preciso. Vamos embora. Pois bem. Então, segundo esse enredo, o que realmente é lucrativo para os bancos não é o consignado tradicional, que tem juros regulados. Na verdade, eles acham que a lucratividade é até bem pequena. Em comparação, a lucratividade dos produtos de cartão de crédito consignado e cartão de crédito de benefícios é enorme. Inclusive do crédito sexta, que é o nome comercial dado por eles na Bahia e em outros estados. Como os banqueiros ganham com essa dinâmica? Reparem, qualquer contrato de financiamento demora para fazer o banco ter lucro. Por quê? Se eu empresto 1.000, os primeiros meses de pagamento desses 1.000, imaginando-me a banqueira aqui na história, serão para recompor o patrimônio do banco. Os outros meses serão para recompor ao banco os custos operacionais e tributos, incluindo a remuneração do eventual correspondente bancário, a remuneração da eventual do aluguel da financeira, da lojinha de crédito, da pipoca e do balão que eles oferecem aos clientes, da publicidade, do 0800 que liga para as famílias oferecendo crédito. E lá na frente, depois de muitos meses ou anos, é que essa instituição vai começar, de fato, a receber lucro. E aí, qual é uma estratégia clássica para antecipar essa lucratividade? Envelopar num feixe de centenas ou milhares de contratos num fundo de investimento em direitos creditórios. Os fundos de investimento em direitos creditórios, que existem no Brasil desde o início dos anos 2000, são um grande volume de contratos de recebíveis, ou seja, de contratos de créditos cujas promessas de pagamento remunerarão os beneficiários desses fundos. O que a imprensa revelou ser a estratégia do Banco Master, segundo a imprensa. Eles tinham fundos com vários contratos que eram vendidos para fundos de pensão, entre os quais, por exemplo, a FUNCEF, que é o Fundo de Servidores da Caixa Econômica Federal. Eu ouvi por aí que 3
servidores da Caixa, que tinham cargos em comissão na FUNCEF, tiveram problemas gravíssimos, porque se recusaram a autorizar que a FUNCEF comprasse títulos do Master. Foram exonerados, mas eles viram que aqueles valores eram impensáveis, eram impassíveis de serem executados, e eles estavam certos. Mas a dinâmica de colocação de um grande volume de contratos dentro dos fundos não é restrita ao Master. Toda instituição financeira antecipa a sua lucratividade com essa dinâmica. Então, todos os outros bancos líderes do índice de litigância financeira também são emissores de FDICs, fundos de investimento em direitos creditórios. E aí? Quem investe nesses FDICs, além dos fundos de pensão? Qualquer um do Brasil rentista. Qualquer um do Brasil rentista que encontra uma dinâmica muito difundida na elite, que é, às 10 horas da manhã de um dia útil, aquele que tem renda para acima de suas despesas para investir, entra numa plataforma de investimentos e começa a ver quais são os maiores retornos de CDB. E o Master oferecia até 150% do CDI, que é uma lucratividade altíssima. E qual é o pacto do Brasil rentista? Não fazer perguntas, porque o Fundo Garantidor de Crédito resolve. Então, enquanto a maior parte daqueles grandes líderes da litigância são instituições cuja reputação ninguém conhece, cuja história ninguém conhece, cujas práticas da vida real de lucratividade ninguém conhece, oferecem fundos para os rentistas nas plataformas de investimento, ninguém questiona. A única orientação é, se o Fundo Garantidor de Crédito garante até 250 mil, eu vou investir no máximo 180, porque isso me dá o lapso de ganhar até 250 e eu não me exponho a nenhum risco. Então, existe um momento político muito único agora, Mauro, que é a possibilidade de os grandes bancos que tiveram que pagar a conta do Master quererem extinguir os piores das piores práticas. Existe também uma grande oportunidade institucional para o governo federal fazer isso. Da mesma maneira que foi tão bonito ver os ministros no cavalo branco em abril do ano passado, dizendo que eles tinham desbaratado a máfia do INSS em relação às associações, eu adoraria ver os mesmos num cavalo branco agora, dizendo nós desbaratamos a máfia do cartão de crédito consignado, e esse produto agora é proibido. Porque se ele não for proibido, o sangue não vai estancar. Existe já uma estrutura muito consolidada para a difusão desse produto. Eu queria mencionar mais um exemplo da fragilidade institucional do INSS, ao lado do escândalo das associações, ao lado da autorização do cartão de crédito consignado, que foi recentemente a criação do consignado das crianças. Que? Consignado das crianças, Mauro. Não acredito, não sabia. É isso aí. Em que circunstâncias uma criança pode ser Quando foi beneficiária criado do isso? INSS? Quando foi criado? 2021. Nossa. Em 2021, o INSS, através de instrução normativa, decidiu contrariar o Código Civil. O Código Civil, desde 1916 e depois em 2002, reconhece que criança pode ter patrimônio. E criança pode fazer empréstimo. Mas pode haver muito prejuízo para o empréstimo da criança. De modo que a criança só pode fazer empréstimo se um juiz autorizar. O que o INSS fez? Nada! Chega de burocracia! Empréstimo é sempre bom, empréstimo é sempre oportuno. Vamos permitir que crianças e adolescentes abaixo de 18 anos façam sem autorização judicial. Basta que seus responsáveis venham aqui pedir. Caceta. Isso continua, Maria Paula? Isso terminou em 2025 por iniciativa de um procurador da República que tem domicílio em Araraquara e foi muito valente. Mas de 21 a 25,
cerca de 500 mil crianças e adolescentes foram vítimas de uma lógica muito dramática do nosso mundo, que é tecnicamente ultrapassada em termos de economia, tá? Que é o paradigma de que empréstimo é sempre bom, é sempre oportuno, quanto mais melhor. Se as pessoas tiverem muito acesso a crédito, elas vão empreender, elas vão melhorar de vida, elas vão se instruir, elas vão se preparar, elas vão comprar uma roupa para uma entrevista de emprego. E que é o paradigma, inclusive, do governo federal e dos governos anteriores. Quando, na verdade, o que a gente sabe é que, em termos coletivos, a capacidade de endividamento sufoca as famílias que passam a não poder consumir o básico pelo comprometimento da dívida com juros. Sim. Mas, pois bem, dentro desse paradigma antigo, o INSS autorizou o consignado das famílias, das crianças. Mauro, em que circunstâncias uma criança é beneficiária do INSS? Você me conta? Ou eu mesma conto? Essa criança é beneficiária do INSS em 3 hipóteses. Ou porque ela é órfã e seus pais morreram, ou porque ela é mísera e a renda familiar é inferior a 1/4 do salário mínimo, ou porque essa criança tem doenças gravíssimas de uma lista extremamente restrita que autoriza que elas sejam beneficiárias de programas de ajuda. Então, são essas crianças sem pais, doentes ou miseráveis que agora também são endividadas. Nossa Senhora. E ninguém viu, e ninguém sabe. Nós temos na Universidade de São Paulo o esforço de transformar isso em dados. Só uma pergunta, essas consignados, essas crianças que foram levadas a tomar esse consignado aí, sei lá por quem, o consignado acabou em 2025, mas elas continuam pagando? Os antigos? Acredite se quiser. Acredite se quiser. No Código Civil, a primeira regra é o contato feito por incapazes é nulo. Esses contratos são todos nulos. Só que na acomodação de que os bancos não podem ser prejudicados. E havia autorização. Então, a decisão judicial foi de que não pode mais daqui para frente, hein? Mas os que já foram, entre 21 e 25, cerca de 500 mil crianças e adolescentes vão ter que pagar até o fim. Desculpa, eu uso essa voz irônica em sala de aula. Não cabe no grande público. Foi só uma força de expressão. E é isso. Então, estão pagando até o fim. Isso exige uma sociedade civil organizada, que começa a se organizar pelo conhecimento. E o conhecimento nessa frente é um ativo muito precioso, que faz com que grandes especialistas em conteúdo e mídia como você não soubessem que, ao invés de um consignado, nós temos múltiplos. Existe um cipoal de normas, um cipoal de normas contraditórias, um cipoal difícil de transitar, difícil de encontrar, mas que conta um caminho que os bancos aprenderam bem. E, depois de terem aprendido, não falam do labirinto para os clientes, não. Todo mundo continua achando que consignado é um só produto bom, produto que deve ser ampliado. Estou muito chocado. Você vai voltar, evidentemente. Tem muitos assuntos para falar. Eu tenho 2 questões. Temos aí uns 8 minutinhos. A gente estica um pouquinho, até 15 minutos, para te colocar. Aí, quando o Hugo chegar, eu te aviso, a gente dá uma acelerada. Primeiro, é assim, em que pese serem esses, eu chamo aqui de tamboretes, né? Esses bancos, tipo Master, Agibank e outros bancos que são líderes desse mercado aí do assalto do crédito consignado via cartão de crédito. Importante dizer que o sistema praticamente todo faturou em cima, porque, por exemplo, o Nubank, o BTG Pactual e o XP ganharam bilhões cada um deles distribuindo. Então, eles não montavam o crime, mas eles distribuíam o produto do crime para os consumidores. Ganharam bilhões distribuindo CDBs e outros produtos financeiros do Master.
Então é Sim, uma coisa que não é só assim, ó, tem lá um grupinho de bandidinhos que fez. Não, isso é sistêmico, né, Maria Paula? é sistêmico. E agora eu acho que a serpente encontrou o próprio rabo, porque a Uhum, lucratividade que eles tiveram com esse ganho de curto prazo, da comissão da venda do título ruim, do master e de outros na plataforma, talvez não tenha compensado o custo do fundo garantidor de crédito. uhum. Então, Sim, porque eles mesmos que vão ter que pagar, talvez né? eles mesmos que vão ter que pagar. Então, talvez agora nós estejamos num momento ímpar, em que talvez agora os grandes se recusem a esse movimento conivente Sim. de ganha-ganha, em detrimento da população e na acomodação, tanto da venda dos Agora, títulos, quanto da... sua colega de Universidade de São Paulo, até já escrevi para ela, tá? Agora, enquanto você falava aqui, a Júlia Lenzi, está sempre aqui com a gente. Falou, ela é ótima. Queridíssima! A ótima, ela falou já, ela é ótima, maravilhosa. Ela teve aqui e falou: ó, tem uma questão em relação ao fundo garantidor de crédito. Porque aparentemente é algo que os grandes bancos estão pagando, mas 1/3 dos fundos do Fundo Garantidor de Crédito é Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, ou seja, 1/3 do FGC é dinheiro público em última instância, né? Tem Eu isso não tinha também, esse né? dado, estou aprendendo com você, mas é isso Não, tô aí. aprendendo com a É Júlia isso Lenz, eu aí. tô só É, contando. tá. Mas é isso. É o É, brasileiro que paga loucura. em todas as É, frentes. E é. repare, qual foi o tamanho do esforço político e de luta para que o Brasil tivesse esse amplo espectro de proteção aos mais vulneráveis através de LOAS, através de aposentadoria, através de um salário mínimo para os necessitados. E como esse grande esforço é num clique, capturado pelo pior do sistema financeiro. Sim. E pela conivência e pela acomodação de quem, exatamente? Será que o governo federal está vendo tudo o que o INSS está fazendo? Será que o ministro da Economia sabe o que o INSS está fazendo? Será que as autoridades de fato conhecem essa dinâmica de amortização do cartão de crédito consignado? Porque eu conheço muitos economistas de peso que nunca ouviram falar dessas nuances regulatórias que não são detalhes, são a própria estrutura de rentabilidade do modelo de negócios. Então, eu fico muito agradecida pela oportunidade de falar ao seu público, Mauro, porque eu ainda tenho dúvida se é só má fé ou se Hum. também é ignorância das autoridades. Ah, Depois sim. desse Eu não... programa, eu acredito Uhum, que as autoridades saberão mais. sim. Nós, da Ó, academia, somos especialistas em ter conteúdo que ninguém acessa e que fica lá na última estante da sim. biblioteca. Não, não vai ficar, Vir não. aqui Você é vai voltar muitas importante. vezes. Muitas vezes, muitas vezes. Ó, tem alguns comentários que eu quero ler e tenho mais Pois duas não? questões para colocar para ti. O comentário da Fabi, que adorou essa voz infantilizada da sala de aula que você fez aqui. Acho que todo mundo gostou. Todo mundo gostou. O Funciona. Soucil, o tanto de pai responsável deixando dívida para os filhos pagarem o resto da vida não está na conta, precisa estar. Ele mesmo diz aqui: conseguimos hoje quantificar a partir dos dados o tamanho do prejuízo causado à população brasileira? Me disponho a trabalhar esses dados. Então, assim, dá para saber qual é o tamanho do rombo para as famílias brasileiras e quantas famílias brasileiras caíram nesse verdadeiro conto do vigário aí, do crédito consignado via cartão de crédito? Não? Olha, nós temos problemas muito graves, porque o Banco Central, que historicamente tem todas as séries temporais sobre crédito, não regula consignado. Então, as informações básicas e essenciais que nós temos sobre financiamento agrícola, financiamento imobiliário, financiamento para aquisição de automóveis, nós temos de maneira muito deficitária em relação ao consignado. Porque foi o INSS que resolveu fazer essas estatísticas. Então, nós sabemos que é enorme, nós sabemos que é sangrento, mas eu não tenho esses números, não. E eu nem sei se o INSS os compilou
a maneira técnica que o Banco Central compilaria. Entendi. Ó, olha aqui. Amanda Bencuperti. Meu pai está na justiça desde 2015, gente, 11 anos na justiça. E ainda não resolveu contra o BDMG o cartão consignado que ele não pediu. Então, você falou, inclusive, da origem, né, desse cartão consignado lá em 2008. Desde 2015, o pai dela está brigando na justiça com o BDMG e não conseguiu resolver. Loucura isso, gente. É um negócio absurdo. Amanda, porque o assalto continua, né? O Estado brasileiro banca a continuidade do assalto contra os aposentados, contra os trabalhadores. É uma loucura isso. Então, tem um vídeo genial da UOL em que eles mostram um correspondente bancário bem rápido assim, aceita! E aí a moça assustada fala, sim! E aí pronto, contratou. E aí os bancos, com seus bons advogados, que falam, olha, juízes, nós estamos sendo vítima dos brasileiros malfeitores, ajude-nos, porque isso aqui é uma bagunça, agora está querendo dizer que não contratou? Em que momento, Mauro, em que momento, ouvintes, nós nos perdemos para fazer com que a presunção de boa-fé saísse dos idosos e aposentados e passasse para ser desses bancos? Em que momento nós nos perdemos a ponto de que uma pessoa que nunca solicitou empréstimo, e elas são dezenas de centenas de milhares, tivesse que se curvar à presunção de que inocentes são os bancos? Nossa. Onde foi que nos perdemos? Bom, para encerrar, eu sei que você está muito, entendo sua posição de acadêmica, né, evitando entrar numa seara que é uma seara minha, nossa aqui, sou jornalista, né, são outros parâmetros, né, alguma distinção. Então você está evitando entrar mais diretamente na seara propriamente política. Mas eu queria te colocar uma... Não, tá bom. Então vamos ver. Eu tenho dito aqui... Tô adorando você, Maria Paula, adorando. Eu tenho falado aqui, desde que surgiu esse caso do Master, de que quem colocou o ovo de pé, quem colocou o tripé, né, do tamborete, foi o governo Rui Costa, com apoio, Rui Costa junto com o Jacques Wagner. Rui Costa, governador da Bahia, e o Jacques Wagner, secretário de Desenvolvimento. Foram ambos que privatizaram a EBAL, Empresa Baiana de Alimentos, para o Augusto Lima, que era um economista de classe média, que ficou multimilionário, que viraria o principal sócio do Vorcaro na sequência, do Banco Master, mas na privatização da Empresa Baiana de Alimentos, que era uma redezinha de supermercados lá na Bahia, né? E a rede de supermercados tinha a menor importância, tinha uma joia da coroa ali, que era o Credit Sexta. Né? Então ele leva o Credit Sexta e aí começa esse sistema, né, que vai se espalhar depois para o país, como você mostrou aqui, no negócio, é aterrorizante essa imagem que você trouxe aqui, que vai se espalhar. Mas, importante dizer que sem a Bahia, ou na Bahia, isso começa lá. E aí duas informações importantes, né, que é a de que há um decreto de Rui Costa, segundo o qual quem fazia... Primeiro, era a escravização do funcionário público baiano. Não podia fazer cartão de crédito consignado no cartão de crédito que não fosse com Credit Sexta, primeiro. Segundo, você não podia sair. Uma vez que você entrou, tinha lá uma determinação legal do governo Bahia dizendo o seguinte, não pode ser, você não pode trocar. Tem uma taxa de juro ali menor. Não pode trocar. Então, acho que não é à toa que você usa a expressão, o nome Credit Sexta, porque é o Credit Sexta. Acho que sem o Credit Sexta e essa coisa diabólica do consignado, não teria ocorrido o Banco Master. Então, por mais que o PT e o governo falem da extrema-direita, com razão, extrema-direita, Ciro Nogueira e tal, esse escândalo é um escândalo crucialmente do governo do PT. Desculpa, mas é isso, né? É do governo baiano, só que não é um governador da Bahia que saiu do governo, está aposentado, não. O governador da Bahia, que hoje é o segundo homem mais importante da República, que é o Rui Costa,
que é o ministro da Casa Civil. Aqui. Mauro, eu vou achar que eu frustro as suas expectativas. Opa, vamos lá. Esse é o único tema apartidário do Brasil. Dizem que é um problema gravíssimo no Mato Grosso, por exemplo. E que no Mato Grosso a acomodação, eu nem sei, estou aqui de reproduzir, foi feita a partir de um governo de direita. Sim. Esse é um problema que atravessa os governos Lula e o governo Bolsonaro sem ação. O problema da falta de regulamentação do INSS. Então, especificamente nisso, eu tenho muito medo, porque eu acho que a acomodação foi de todos. Não obstante, a tentativa de solução só pode existir através da proibição absoluta de todo tipo de cartão de crédito consignado para todos os entes subfederados, e existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados com esse objeto, de uma parlamentar que eu não conheço, mas do ano de 2025. Eu gostaria muito que esse projeto de lei fosse levado a sério. Legal. Bom, já estouramos um pouquinho o tempo, o nosso aqui, o Hugo tá já para conversar com a gente, estouramos o teu tempo também, que estava marcado até 9h30 agora. Maria Paula, vamos combinar que você vai voltar, tá bom? Já tá, depois eu vou te escrever, a gente combina uma segunda rodada contigo aqui. Foi demais, assim, muito impactante, olha, tô terminando. Você conseguiu, tô terminando essa entrevista angustiado. Muito obrigada. Que o Brasil inteiro possa se angustiar para que a mudança aconteça. Até a próxima. Obrigada aos ouvintes. Obrigado demais.